Galera, vamos falar um pouco aqui sobre o Osman Loureiro. O Osman Loureiro, aposto que vocês não sabem quem ele é. Ele foi o interventor do estado de Alagoas de 1937 até 1940, justamente na época da morte, suposta morte de Lampião em Angico. E ele era um catedrático em direito penal. Ele foi bacharel da Faculdade de Direito de Alagoas. Entre 1934 a 1963, quer dizer, ele ensinava direito penal na Faculdade de Direito de Alagoas durante aqueles períodos daqueles massacres todos que ocorreram em Alagoas, né? A invasão de Piranhas, subsequentemente Angico, né? Que apareceu aquelas cabeças em Alagoas, apesar de elas terem sido supostamente decepadas em Sergipe, mas existia um crime ali que deveria ter sido investigado, assim como o crime da Fazenda Patos. E você vê que esse catedrático, né? Foi secretário-geral do Estado, foi promotor público, secretário de Educação, jornalista e empresário, e foi interventor de Alagoas entre 1934 e 1935, durante o governo revolucionário, né? E depois também, em 1937 até 1940, ele foi interventor nomeado por Getúlio Vargas, né? Então você vê que as qualificações desse Osman Loureiro são fantásticas, né? Como catedrático de direito penal e tudo mais, e ele não manda investigar nenhum daqueles massacres, né? Não existe nenhum inquérito policial, não existe nenhuma investigação, nenhuma atestado de óbito, como eu já falei diversas vezes, e agora nós deparamos com o fato de que o interventor de Alagoas, o executivo de Alagoas, a pessoa no cargo político mais alto do Estado, não intervém durante essas barbaridades jurídicas que aconteceram no Estado de Alagoas, durante esse período que nós estamos falando aqui, que é o período do final do cangaço lampião. Somente para a gente pensar, galera, como é que pode, né? Esse Osman Loureiro, todas essas qualificações e o direito penal no estado dele, do qual ele é um catedrático, de nada adiantou porque ficou sem a mínima justiça no estado durante a época que ele era interventor. A pergunta então que fica sem resposta é: por que ele não interveio dentro das atribuições que ele tinha como grande jurista, né, catedrático em direito penal? Por que ele não interveio? Né? Seria a coisa mais lógica do mundo a pessoa com a qualificação dele, né, um jurista, com essas qualidades todas, catedrático, etc. e tal, não interveio para que esses crimes fossem elucidados. A gente pensa assim que seria por dois motivos, né? Um é que os crimes nunca aconteceram, eram crimes midiáticos apenas, mas aí você tem outro tipo de crime que deveria ser examinado, investigado, ou ele tinha ordem, né, de não fazer nada com esses crimes, o que seria uma ordem dada por Getúlio Vargas, né, que foi quem nomeou ele. E aí você vê que essa história do cangaço não é João Bezerra, Coronel Lucena, Coronel Teodoreto, esses eram meros coadjudantes, né, desse sistema que existia na época em que o cangaço deveria desaparecer do mapa devido ao fato de que era atrelado a vários coronéis de grande importância naquela região. O que nos traz ao vídeo de hoje? Nessa foto você está vendo o então coronel Teodoreto, que era o chefe da polícia
chefe-geral da Polícia de Alagoas, abraçando o aspirante Ferreira após a grande vitória de Angico. Coronel Teodoreto foi nomeado por justamente Osman Loureiro, quer dizer, ele era encarregado de toda a Polícia de Alagoas, e vemos aí os 4 cabeças da invasão de Angico, que é o Coronel Lucena, Ferreira, Bezerra sentado, e do lado dele o tal Coronel Teodoreto, que pouco aparece, né? O que a gente vê é que esses cabas da peste aí foram os que inventaram a chuva de Angico, né? Porque na época todo mundo ficou questionando, e os cachorros, e o sentinela e tal, então eles tiveram que vir com essa história da chuva torrencial para poder esconder o fato de que aquilo ali nunca aconteceu. Isso foi um tiro no pé, porque depois ficou se sabendo que Angico era uma cabeceira de drenagem, né? E que a água, quando desce ali em tempo de chuva, desce com muita força, que nada daquilo poderia ter acontecido. Aqui nós vemos o Bezerra no hospital, né? Ele levou tiro na perna, mas as pernocas dele não tem nem nada de errado com elas. Isso aí é uma foto pausada. Aqui nós vemos ele de novo em frente à estação de Pedra de Delmiro, com a tropa dele. Do lado dele está o Ferreira e o Aniceto, né? E aqui vocês vão ver a foto icônica que ele tirou logo após a batalha, e ele estava no hospital. Quer dizer, é uma coisa inacreditável o que eles querem que a gente engula nessa história toda. Vamos ver agora a próxima foto, galera. É a foto em que o Ferreira de Melo está voltando de Angico, levando o Melquíades da Rocha. Olha esse caminho bacana que tem ali para todo mundo andar. Esse é o caminho que leva a Angico, né? Onde a Sila diz que demorou 1 hora no meio do mato para chegar lá, uma mentira deslavada. Bom dia, galera. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês. A página é 269, onde o autor fala sobre a chuva de Angico, né? Que essa chuva é um prego no caixão, né, da história de Angico, pois se choveu, Angico é uma cabeceira de drenagem, e já mostramos aqui como é que a água desce ali. Ninguém ia acampar ali, nem subir o leito do rio para atacar cuito de ninguém, muito menos do Lampião. Então vamos ler aqui. Temos iguais, contudo, aqui, o próprio coronel Teodoreto deixou-se levar pela cisma e se indicou junto aos subordinados que tinham combatido no Angico. Ao jornal Estado da Bahia, de 12 de agosto de 1938, o médico Arnaldo Silveira reproduziu a entrevista feita com o comandante-geral da Polícia de Alagoas, no qual o militar informava ter-se convencido finalmente de que só a chuva foi o fator de surpresa de que resultou a morte de Lampião, acrescentando que o bando possuía 5 cães que ficavam de guarda a boa distância do cuito, e que, na manhã do cerco, os animais, vencidos pela chuva que tombava sem cessar, retiraram-se de seus postos. Dessa maneira, concluía, nenhum sinal avisou os bandidos de que a força se aproximava. Então, galera, o que nós vemos aqui é que, na época de Angico, né, que Angico foi escolhido como local do massacre, ninguém sabia que aquilo era uma cabeceira de drenagem, né? Meu Deus do céu, se eles soubessem que aquilo era uma cabeceira de drenagem, antes de fazer esse ponto todo, eles não tinham incluído a chuva, né, nessa história. Você vê que é mais uma fonte, o chefe-geral da Polícia de Alagoas, né, mais graduado do que o Lucena, comandante de todas as tropas da Polícia de Alagoas, fala que choveu
constantemente em Angico, uma chuva tão constante que os cachorros não ficaram de guarda e correram para se resguardar da água que caía para dentro das toldas dos cangaceiros. Então nós vemos que ninguém menos do que três, né, comandantes, o comandante-mor da Polícia de Alagoas fala em chuva constante, João Bezerra fala em chuva torrencial e aspirante Ferreira fala em chuva em aguaceiro. Então são três comandantes da Polícia de Alagoas que relatam que choveu muito em Angico. Infelizmente para os pesquisadores, né, esse entrave desmonta a história completamente de Angico. Antes nós tínhamos apenas dois, Bezerra e Ferreira de Melo, que eram contestados pelos praças ali, algumas testemunhas que esses pesquisadores, o que eu vou dizer para vocês, que são mequetrefe, que são, né, é uma coisa horrível esses pesquisadores do cangaço, que também são ignorantes porque não procuraram saber o que é Angico, né? Então, mais uma vez, nós vemos que tem mais um personagem importantíssimo do trama daquele riacho que fala em chuva constante. Galera, deixo para vocês tirarem suas conclusões. O que acontece quando chove em Angico, né? Nós já mostramos aqui diversos vídeos. Você pode ligar lá no YouTube e colocar na busca lá água em Angico. Você vai ver diversos vídeos que mostram o que acontece ali. Tem um que é uma corredeira assustadora. Não poderia ter existido nenhuma invasão de nenhum coito de bar de chuva. Ponto final.